O mundo misterioso, habitado por seres fantásticos, indivíduos que viveram por séculos e gigantes que perambulavam pela Terra, numa era que desperta curiosidade em muitos. Apresentamos agora a época pré-diluviana. Nos primeiros relatos do livro de Gênesis, a Bíblia menciona um período que precedeu o dilúvio. Segundo as Escrituras, naquela época, a civilização humana alcançou feitos grandiosos, mas também se entregou a uma cultura repleta de pecados. Como seria a vida das pessoas nesse período? O que elas realizavam? O que teria ocorrido no mundo antes da grande inundação? É justamente isso que exploraremos neste vídeo. Inscreva-se em nosso canal e comente de qual cidade você nos assiste. A primeira família antes do dilúvio foi a família de Adão. Após serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva estabeleceram-se e tiveram filhos e filhas. O primogênito desse casal foi Caim, porém ele se tornou o primeiro assassino da história, covardemente tirando a vida de seu próprio irmão, Abel. Como consequência desse terrível pecado, Caim recebeu uma marca de Deus e partiu para construir uma cidade na terra de Nod. Essa cidade, denominada Enoque em honra ao primeiro filho de Caim, é mencionada como a primeira cidade na Bíblia, no capítulo 4 de Gênesis. Diferentemente das teorias extra-bíblicas, as Escrituras deixam claro que o ser humano foi criado por Deus como um ser racional e com capacidade moral. Isso implica que, apesar de o homem passar por um processo de evolução intelectual, adquirindo conhecimento e desenvolvendo novas tecnologias, a perspectiva bíblica não apoia a ideia de uma evolução gradual da espécie, defendida por algumas teorias científicas. Essa visão fica evidente ao examinarmos os relatos bíblicos desse período. Conforme mencionado anteriormente, Caim, o primeiro ser humano a nascer na Terra, demonstrou um desenvolvimento suficiente para construir uma cidade, e seus descendentes foram responsáveis por grandes avanços. Por exemplo, Jubal, Jabal e Tubal-Caim contribuíram para que a sociedade pré-diluviana aprendesse a habitar em tendas, criar rebanhos e desenvolver a agricultura. Além disso, eles desenvolveram as artes por meio de instrumentos musicais e dominaram a forja de ferramentas utilizando cobre e ferro. Portanto, na época de Noé, a Bíblia mostra que o homem já possuía a capacidade e os recursos necessários para construir uma grande arca, seguindo as instruções divinas. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre esse período, é evidente que houve um significativo progresso tecnológico e cultural no mundo pré-diluviano. Um tema frequente sobre o período envolve a sua duração, isto é, quanto tempo durou o mundo antes do dilúvio? A verdade é que a Bíblia não oferece uma explicação precisa sobre a extensão desse período. Mas muitos estudiosos acreditam que o intervalo entre a criação e o dilúvio pode ter sido muito mais longo do que toda a história subsequente registrada na Bíblia. Várias tentativas foram feitas para adaptar esse período, mas até agora nenhuma delas teve sucesso. O único registro que fornece alguns dados cronológicos sobre esse período está presente na lista genealógica do capítulo 5 de Gênesis. No entanto, é improvável que seja possível estabelecer datas exatas a partir desse registro, pois esse não é o seu propósito principal. As genealogias bíblicas estão mais interessadas em traçar linhagens do que fornecer uma cronologia precisa. Além disso, algumas dessas listas genealógicas podem ser representativas e não exaustivas, ou seja, podem ter lacunas propositais. Relevantes para a história bíblica, nessas listas representativas, quando é dito que um indivíduo gerou o outro, significa que o primeiro indivíduo é o ancestral do segundo, não necessariamente o pai. Isso ocorre em outras genealogias bíblicas também. Muitos estudiosos consideram que é uma possibilidade plausível que a lista genealógica pré-diluviana apresentada em Gênesis 5 possa conter informações relevantes, embora não seja possível estabelecer datas exatas a partir desses registros. Além disso, sugere-se que o grande desenvolvimento experimentado pela humanidade antes do dilúvio pode estar relacionado à longevidade extraordinária das pessoas daquela época. De acordo com a lista genealógica em questão, menciona-se que os antigos patriarcas viveram centenas de anos. Adão, por exemplo, viveu 930 anos. Sete viveu 912 anos. Noé viveu 950 anos, entre outros exemplos notáveis.
Essa longevidade excepcional pode ter permitido que essas pessoas acumulassem um vasto conhecimento e experiência ao longo de suas vidas, impulsionando o desenvolvimento de diversas áreas, como ciência, tecnologia, agricultura, construção e artes. Nesse período pré-diluviano, é importante ressaltar que a humanidade ainda falava uma única língua, facilitando a troca de conhecimentos e o compartilhamento de descobertas entre as gerações. Essa unidade linguística pode ter impulsionado ainda mais os avanços sociais e culturais da época. Sem dúvidas, a longevidade excepcional desempenhou um papel crucial no avanço tecnológico durante o período e na disseminação de informações. Embora haja diferentes interpretações sobre a longevidade das pessoas que viveram antes do dilúvio, a interpretação mais tradicional e amplamente aceita pelos estudiosos cristãos é aquela que considera o relato bíblico de forma literal, afirmando que essas pessoas alcançaram de fato idades centenárias. No entanto, é importante destacar que, apesar do progresso tecnológico, esse período foi profundamente marcado pelo pecado, conforme relatado na Bíblia. O estilo de vida pecaminoso adotado por Caim se espalhou rapidamente por todo o mundo pré-diluviano. O pecado corrompeu a sociedade, levando a uma deterioração moral generalizada e um afastamento dos princípios e mandamentos de Deus. Essa decadência espiritual e moral teve consequências devastadoras e culminou no dilúvio, que foi um evento catastrófico para a humanidade. Um exemplo notável do pecado que marcou o período pré-diluviano é o relato de Lameque, descendente de Caim, conforme registrado em Gênesis, capítulo 4, versículo 19. Ele foi o primeiro a praticar a poligamia, tendo múltiplas esposas. Além disso, cometeu um duplo assassinato e se vangloriou de sua crueldade, após assassinar um homem. Em vez de se arrepender, Lameque considerou injusta a punição divina que lhe foi imposta. Outro aspecto mencionado no livro de Gênesis, capítulo 6, é o fato de que, no período pré-diluviano, houve relacionamentos entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Essa passagem tem gerado diferentes interpretações. Alguns argumentam que se refere a uma união entre seres espirituais e humanos, sugerindo que anjos caídos se envolveram com mulheres na terra, resultando em uma descendência híbrida conhecida como Nefilins. Essa interpretação literal do texto bíblico é defendida por alguns estudiosos. A palavra Nefilins, derivada do termo hebraico Nefelim, pode ser traduzida como os caídos ou os gigantes. No entanto, a descrição exata dos Nefilins é ambígua, e a Bíblia não fornece muitos detalhes sobre suas características físicas ou atributos específicos. Acredita-se que os Nefilins eram seres de grande estatura e força, possivelmente associados a figuras de poder e influência na sociedade pré-diluviana. As diversas narrativas bíblicas destacam o agravamento da maldade e da corrupção que permearam o mundo pré-diluviano. O pecado se disseminou amplamente, levando a uma deterioração moral e espiritual da humanidade, culminando na necessidade do dilúvio como um ato de juízo divino. A presença dos Nefilins na narrativa bíblica está frequentemente associada à corrupção e depravação da humanidade antes do dilúvio. Embora sejam mencionados apenas algumas vezes na Bíblia, principalmente em Gênesis 4, a interpretação exata desse termo tem sido objeto de debate, e diferentes pontos de vista podem ser encontrados entre teólogos. No entanto, a maioria dos estudiosos concorda que a interpretação que melhor se alinha com o texto bíblico é aquela que afirma que essa mistura refere-se à degeneração humana resultante de relacionamentos entre pessoas piedosas e ímpias. Com o passar do tempo, a impiedade prevaleceu e caracterizou toda aquela civilização. Nesse contexto, a linhagem piedosa, descendente de Sete, representava o grupo de seres humanos que preservava o conhecimento de Deus. No entanto, ao se misturar com a linhagem ímpia, descendente de Caim, a depravação espiritual atingiu um nível intolerável. A partir dessa mistura surgiram os Nefilins, homens valentes de grande renome na antiguidade. É importante observar que, segundo essa interpretação, os Nefilins não seriam gigantes, mas sim seres de grande estatura e força. Embora não haja uma conexão diretamente estabelecida, estudiosos e teólogos sugerem que a imponente descrição física de Golias pode estar associada à herança dos Nefilins. De acordo com essa interpretação, a linhagem dos Nefilins, caracterizada por sua estatura e força sobre-humanas,
pode ter continuado a existir através de descendentes posteriores, como Golias, durante o período pré-diluviano. Mesmo diante da crescente depravação, houve indivíduos que se mantiveram fiéis ao Senhor. Por exemplo, Enoque foi o primeiro mencionado, e seu exemplo de fé continuou sendo lembrado nos tempos do Novo Testamento. Enoque desfrutava de uma relação tão íntima com Deus que foi levado por ele, sendo traduzido para a eternidade sem passar pela morte física. E por fim, Noé nasceu, cresceu e se desenvolveu como um homem durante esse período. A Bíblia registra que, nos últimos anos desse período, Noé era uma exceção, um homem que continuava a servir ao Senhor em meio à corrupção generalizada. Diante disso, Deus decidiu poupar a família de Noé, reconhecendo a sua retidão e fidelidade. A paciência divina havia chegado ao limite diante da extrema depravação que permeava a sociedade da época. Assim, o período pré-diluviano chegou ao fim com o derramamento da ira de Deus e a destruição da terra através do dilúvio. É importante observar que, apesar da predominância da maldade naquele tempo, a Bíblia destaca a presença de indivíduos justos que se mantiveram comprometidos com o Senhor. Eles são exemplos de fé, perseverança e temor a Deus, mesmo em meio a uma geração corrompida. Essas figuras destacadas, como Abel, Enoque e Noé, são lembradas como testemunhas de retidão em um mundo decadente. A situação durante o período pré-diluviano era extremamente complicada, e a maldade que as Escrituras descrevem mostrou o desagrado divino. Em termos de arrependimento, é dito que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro descreve o fim da era pré-diluviana, afirmando que, pelo que o mundo de então, sendo inundado em água, pereceu. Tudo o que ocorreu naquela época serve como um alerta para nós. De fato, o próprio Senhor Jesus Cristo afirmou que, nos últimos dias desta era atual, o estilo de vida que caracterizou o período pré-diluviano será repetido. Cada pessoa viverá de acordo com seus próprios desejos e vontades, entregando-se a festas, celebrações e relacionamentos. No entanto, todos estarão tão absorvidos em suas próprias atividades que não responderão ao chamado de Deus ao arrependimento. Assim como na geração pré-diluviana, as pessoas só perceberão a realidade quando o julgamento de Deus for derramado sobre elas, sem chance de retorno. Jesus ilustrou esse momento ao compará-lo ao mundo pré-diluviano, onde os ímpios foram levados pelas águas do dilúvio. Da mesma forma, nos últimos dias, os impenitentes também serão retirados deste mundo pelo julgamento de Deus. Essa é uma advertência séria e nos convida a refletir sobre nossa própria condição espiritual e a importância de buscar arrependimento e uma vida em obediência nos caminhos de Deus antes que seja tarde demais. Essa é uma descrição poderosa do período pré-diluviano e de sua relevância para nós nos dias de hoje. Convido você a refletir sobre as lições que podemos aprender a partir dessa história e a considerar a importância de buscar um relacionamento íntimo com Deus, de viver uma vida de retidão e de estar preparado para os tempos futuros. Se você deseja explorar mais assuntos bíblicos e reflexões espirituais, gostaria de convidá-lo a se inscrever no nosso canal para receber conteúdo inspirador e edificante. Fique com Deus.